Olá, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aula, então, do nosso curso de matemática, da nossa disciplina de matemática para o curso de pedagogia da FEAT-Uniesp. Essa aula aqui tem o propósito, né, o objetivo dela é a gente estar relembrando alguns assuntos que foram trabalhados em sala de aula e principalmente também para aqueles alunos que não puderam comparecer, em especial a aluna Mirelle, que está afastada, né, de atestado, né, de licença maternidade. Então, para a realização das tarefas, é interessante assistir esse vídeo para estar se situando nos conteúdos, nas fórmulas, na disciplina. Então, nós vamos estar repassando alguns conteúdos de sala. A nossa aula, então, foi o eixo da matemática de grandezas e medidas. Então, nós vimos aqui que o nosso mundo, o mundo das crianças, que é o qual vocês estarão inseridas para estarem ensinando elas, está repleto de grandezas e medidas, né? Nós utilizamos vários instrumentos para medição, medimos diversas coisas, medimos o tempo, medimos o peso, medimos a distância. Então, esse conceito está na vida do aluno em todos os momentos. Então, o interessante para que você inicie as suas aulas nesse eixo é que você possa estar trazendo, mostrando para a criança o quão interessante é esse mundo das medidas e como que elas estão relacionadas. A criança ela gosta de questionar o tempo inteiro quanto tempo falta para isso, se está numa viagem, estamos chegando, qual a distância, né? Falta muitos metros, muitos quilômetros, né? Então, ela está inserida, isso está no cotidiano, no dia a dia das nossas crianças. Os PCNs trazem para nós, nesse eixo da matemática, essa peculiaridade da gente trazer o concreto para elas, mostrar para elas, trazer para a sala de aula os instrumentos de medição para que a gente possa estar interagindo com elas, estar mostrando para elas quão divertido pode ser aprender as medidas nesse eixo da matemática. Os instrumentos de medida mais utilizados, aí trouxe algumas fotos ali, ó. Nós temos trena, termômetro, a fita métrica, o velocímetro do carro, a balança, o cronômetro. São instrumentos do nosso dia a dia que você pode trazer para a sala de aula para trazer essa parte da ludicidade, mostrar para eles como é que eles fazem as medições, medir ali a altura deles, isso é o mais comum, né? Mede-se a altura dos alunos, medir ali o peso, né? É uma aula ali interativa, diferente, trazendo esse conteúdo aí para a sala de aula. Bom, nós assistimos na sala esse vídeo que fala da história das medidas do comprimento. Então, principalmente para a Mirella, interessante assistir esse vídeo para responder algumas questões do trabalho avaliativo. Para os demais alunos, a gente trouxe algumas características ali da história, como que os egípcios utilizavam as medidas, que é o cúbito padrão. Então, esse vídeo aqui mostra algumas características importantes aí da história do metro, aí, como que ele foi concebido, até chegar aí na medida padrão que nós utilizamos hoje. Então, na época histórica nossa, já desde Pitágoras, ele dava uma máxima que era: o homem é a medida de todas as coisas. Partindo dessa máxima, no decorrer da história, o homem foi utilizando várias partes do corpo como medida. Utilizou então o cúbito, né, o côvado, utilizou o palmo, a polegada, que é a medida do polegar, utilizou a braça, né, que é a parte ali do braço até a metade do corpo ali. Então, para utilizar as medidas. Em documentos históricos, você vai encontrar algumas vezes tantas braças, tantos côvados, tantos cúbitos. Então, são documentos históricos que vão contar com elementos do corpo para fazer as medidas. Isso com as crianças é fabuloso, você iniciar o trabalho com que elas utilizem a mão, utilizem o pé, utilizem os dedos para medir a carteira. Isso daí faz uma interação, eles vão pegando gosto ali pelas medidas ali. Então dá para você trabalhar várias características aí desse eixo da matemática em sala de aula com as crianças,
leva eles para a quadra, faz medições da quadra ali, utilizando esses instrumentos ali, utilizando as medidas do corpo humano. Então é bem interessante isso. Bom, aqui tem então alguns exemplos ali. Então o palmo, né, no palmo, né, a polegada, a jarda, o próprio palmo ali, o côvado, né, que é o cúbito. Então são medidas ali que dá para a gente trabalhar em sala de aula com as crianças. Bom, mas isso tudo teve um problema, né? Chegou um momento da história que não dava para utilizar as medidas do corpo humano. Olha essa chargezinha que engraçada ali, ó. O homem é a medida de todas as coisas, né? Frase de Pitágoras. Aí o outro bichinho ali responde: mas existem homens de diversas alturas. Para um pouquinho para pensar, por isso o mundo é irregular. Então é uma charge, né? Você pode trabalhar com as crianças, para que elas pensem, comecem a refletir. Por que então tivemos que ter um padrão, padronizar as coisas, ter uma medida padrão? Porque o dedo não é o mesmo, né, de todo mundo. Como é que vai considerar a polegada? A história da polegada, então, era a medida do dedo do rei, do faraó, da época. Então, mas e aí? Você tinha que saber qual era a medida do dedo? Se eu for medir o meu dedo, minha polegada é maior, o meu palmo é maior do que o do outro. Isso dá até para você trabalhar com as crianças. Isso peço para as crianças medirem ali a sua carteira ali em palmos. Algumas crianças vão ter ali 5 palmos, 3 palmos, 2 palmos e meio, né? Então, você vai ter medidas diferentes. E como estabelecer? Quanto mede, então, a carteira? Ela é 2 palmos e meio, 5 palmos? É irregular? Então, houve a necessidade de padronizar, ter um método, algo padrão. Hoje nós utilizamos o metro como padrão de comprimento. Nós temos ali algumas unidades de medida padrão. Para o quilo, para a massa, o segundo, né, a hora, o tempo, né, é medido em segundo, corrente em amperes. Então nós temos várias medidas de tempo. Em sala de aula nós vimos ali algumas contas para estarmos trabalhando com as unidades de comprimento. Então agora eu convido vocês a estarmos realizando alguns cálculos ali. Então a medida de comprimento, considerando então o metro como padrão, nós temos aqui, utilizamos ali uma tabelinha. Nós vamos ter no meio dessa tabelinha o padrão, né, o metro. No caso você pode colocar, se você for fazer de quilo, de velocidade, tempo, você utiliza aqui no meio no primeiro, no quadradinho do meio aqui, você coloca a medida padrão. Então nós temos um metro. O que vai acontecer? Se eu deslocar para a esquerda, eu estarei aumentando a minha medida. Ou seja, eu estarei multiplicando por 10. Eu tenho a primeira multiplicação por 10, um decâmetro, que equivale a 10 metros. Eu tenho a segunda multiplicação, o hectômetro, que equivale a 100 metros. Eu multiplico novamente para ter o quilômetro, que equivale a 1000 metros. Então, quando eu caminho para a esquerda, eu estou multiplicando por 10. De igual modo, se eu caminho para a direita, eu vou estar dividindo por 10. Então, eu tenho a primeira medida menor que o metro ali, primeira divisão, é o decímetro. Seria 0,1 metro. A segunda divisão, o centímetro, que esse é muito utilizado, utilizamos bastante o centímetro. As nossas réguas, que tem 30 centímetros, utilizamos muito o centímetro. Ele equivale, então, a 0,01 metros. Nós vamos ter a terceira divisão, o milímetro, que equivale a 0,001 de metro. Então, o milímetro também bastante utilizado, né, nos sistemas de medições. Utilizamos bastante o milímetro, o centímetro e o metro. O decímetro não é tão usado, utilizamos bastante o quilômetro, então, quando falamos em medidas de distância, de comprimento. O detalhe é você trabalhar com a criança, trabalha aí essa questão aí das casas, aqui, ó, monte ali a tabelinha como essa, onde você pode estar colocando os números ali e mostrando para eles a multiplicação. Você não trabalhou ainda a multiplicação por 10 ou a divisão? Dá para você trabalhar movendo os números aqui nas casas. Por isso que é interessante você montar as casas aqui, ó. Vamos pegar alguns exemplos, ó. Eu quero transformar 5 quilômetros em metros. Então eu vou pegar a minha unidade,
o 5 e vou colocar ele na casa do quilômetro. Onde é a casa do quilômetro? A última casa aqui. Eu coloco o meu 5 aqui na casa do quilômetro. Para onde eu quero transformá-lo? Eu quero transformá-lo em metros. Então eu vou colocar, eu vou ter que chegar até a casa do metro. A casa do metro está aqui. Eu vou completar com zeros, ok? Eu completo com zeros. Então o meu 5 quilômetros em metros, ele ficaria 5.000. 5.000 metros, ok? Então eu completei com zeros. Vamos para o segundo exemplo ali. Eu tenho 15 metros e eu quero transformá-los em decímetro. Bom, 15 metros, veja que ele é um número, ele tem uma unidade, uma dezena. Nos quadradinhos aqui eu sempre vou colocar primeiro a unidade, depois a dezena. Vamos entender então aqui. Ó. O metro, eu tenho 15 metros, o 5 ele vai ficar aqui na casa do metro, e o 10 e o 1 vai ficar aqui na casa do decâmetro, ok? 15 metros, se fosse 5 metros, seria somente o 5 na casa do metro. Eu não posso colocar 15 assim. Cada casa é apenas uma unidade. Então, se eu tenho 15 metros, o 5 fica na casa do metro e o 1 fica na casa do decâmetro. Eu quero transformá-los em decímetro. Para transformá-los em decímetro, a casa do decímetro é essa, eu completo com zeros. Eu tenho, então, 150 decímetros. 150 decímetros seria a resposta para essa conversão. 8 metros e meio para centímetro. Novamente, então, o conceito de unidade e dezena. Então, o 8 ele vai na casa do metro, porque eu tenho uma... Então, eu coloco o 8, aqui na casa do metro. Eu tenho aqui ó, a vírgula, então ela vai simbolizar aqui que não é um número inteiro, é um número fracionado, como nós já vimos isso em aulas passadas. O 5 ele vai na casa posterior aqui. Então fica 8 na casa do metro e o 5 na casa do decímetro. Né? Não é tão difícil de você visualizar. Só preste atenção, nesse caso aqui eu não poderia colocar o 8 desse lado e o 5 aqui. Estaria errado. Então, o 8 ele vai na unidade inteira, vírgula, o 5. Ok? Eu quero transformar eles em centímetro. Onde está o centímetro? Está nesta casa aqui. Eu completo com zeros. A minha vírgula que estava no 8, ela sai daqui e vai para depois do zero. Então, nesse caso aqui, 8 metros e meio para centímetro, transformados seriam 850 centímetros. 3,42 metros para centímetro. Vamos lá, mais uma vez então. O 3 vai aqui nesta casa e o 42 para cá. O 4 na casa do decímetro e o 2 na casa do centímetro. Então, para transformá-los em centímetros, eu não preciso completar com zeros. Já está ali, eu tiro a vírgula. Fica 342. Então, 3,42 metros fica 342 centímetros. Mais uma agora. Centímetros. 6 centímetros para milímetros. Então, o 6 vai para a casa do centímetro. Eu quero transformar em milímetros. 60 milímetros. Bom, e agora? Eu não andei nenhuma casa para a esquerda. Vamos fazer mais um quadrinho aqui. Mais um quadrinho aqui. Eu quero transformar então o meu... Vamos colocar ali o meu 15 metros. Eu quero transformá-lo para meu 15 metros. Eu quero transformá-lo para quilômetros. Como é que seria então? Vamos lá, o 15 metros. Novamente, como estava ali em cima, 15 metros. Eu quero transformá-lo em quilômetros. Onde está a casa do quilômetro? Está aqui. Eu vou preencher com zeros. Olha só que interessante. Eu preenchi com zeros. Então, 15 metros para quilômetro vai ficar 0,015 metros. Ok?
Então nós temos aí o quadro, bem interessante, para que a gente possa estar visualizando a tabela de conversão. Então utilize o quadro, coloque os números sempre, detalhe, sempre colocando um número por quadradinho, né? Nós trabalhamos com dezenas e unidades aqui, então sempre colocando apenas uma unidade em cada quadradinho para que você possa fazer as conversões.